pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo dessa semana vai ser um pouquinho diferente. Eu quero mostrar pra vocês como eu fiz esses vasinhos de cimento. Eu achei que eles ficaram muito fofinhos, então eu quero mostrar pra vocês como eu fiz. Os materiais que eu usei foram basicamente cimento e argamassa. Esses materiais vocês encontram em qualquer loja de material de construção, eles são bem baratinhos. Eu não sei muito bem falar o preço para vocês, porque eu já encontrei eles aqui em casa mesmo. Então vamos lá começar. Eu coloquei 500 gramas de cimento e 250 gramas de argamassa e misturei nesse potinho de sorvete. Então eu recomendo que vocês usem um potinho assim mais velhinho, sabe, para vocês fazerem. E depois fui colocando água aos poucos, porque eu não queria que ficasse uma massa muito grossa, mas também não muito fina. Tem que ficar uma massa que quando você vira a colher, ela demora um pouco de cair, mas não demora muito, sabe? Eu perdi o vídeo mostrando o ponto da massa, mas o ponto da massa é esse, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Para fazer o molde dos vasinhos, você vai precisar de um potinho maior e um potinho menor que caiba dentro do pote maior. Para untar os potinhos, na verdade, eu usei geleia de vaselina. Então eu comecei passando a geleia de vaselina por dentro do potinho maior e no potinho menor eu passei por fora. Na primeira vez que eu fiz esses vasinhos, eu usei óleo de cozinha. Muitas pessoas usam, falam que dá certo, né? Mostram que dá certo, mas no meu caso não deu certo. Eu não sei porquê, eu não sei se é pelo plástico que eu tava usando, pela caneca que eu tava usando de molde que não deu certo. Mas no meu caso, ou se eu passei pouco óleo, talvez, não sei. Mas no meu caso não deu certo. Mas com a geleia de vaselina deu super certo, eu amei. E também pode usar vaselina líquida também. Depois é só colocar um pouco de massa dentro do pote maior, dar algumas batidinhas para sair o ar e afundar o potinho menor até quase o final, mas não tão fundo, mas também não tão raso. E para esse potinho não voltar para cima, é sempre bom colocar algo pesado dentro, algo que não seja tão pesado para ele não ir fundo demais e algo que não seja tão leve para ele não voltar. Eu coloquei essas pedrinhas, mas vocês podem colocar qualquer outra coisa. No final eu coloquei dois pedaços de fitas, só pra deixar mais firme e esperar secar.
Depois de 3 dias, eu percebi que os meus vasinhos já estavam secos e aí eu resolvi desenformar e eles ficaram assim. Eu tinha feito 3 vasinhos, mas infelizmente um quebrou porque ele não tinha secado totalmente e eu fui desenformar ele. E aí eu acabei torcendo o potinho de dentro porque ele tava com uma dificuldade de sair. E ao invés de eu só puxar, eu acabei torcendo e ele quebrou, infelizmente. Então não façam isso na casa de vocês quando vocês forem fazer. Deixa secar bem e quando forem tirar, se tiver com alguma dificuldade, não torçam o vasinho de vocês, como eu fiz. Eu resolvi decorar os meus vasinhos, então nesse primeiro eu peguei um pouco de tinta preta e misturei com um pouquinho de tinta branca. E aí ficou um tom cinza. E eu queria fazer um koala bem fofinho, que eu gosto muito de koalas, gente. Então eu passei fita crepe na metade do vaso, que eu queria pintar só da metade para baixo. E aí fui colorindo meu vaso. Depois de seco, eu retirei a fita, dei alguns retoques. E aí resolvi fazer as orelhinhas do koala. Eu fiz assim com um lápis mesmo. Não usei nenhum molde, nem medi, nem nada. Fiz a olho mesmo. E se saiu um pouco diferente, tudo bem. Não tem problema. Pelo menos pra mim, né? E aí fui colorindo e fazendo o resto do rostinho do meu bichinho. Para decorar o segundo vasinho, eu misturei um pouco de tinta verde escura com um pouco de tinta branca. E aí ficou esse tom de verde claro. E depois eu misturei com um pouco de azul claro. E aí eu fui misturando. Não tem a quantidade exata porque eu fui fazendo a olho mesmo. E no final ficou esse tom de verde água que eu achei que ficou muito bonito. Eu coloquei um pouco de tinta demais, mas tudo bem, é melhor sobrar do que faltar. E aí eu fui colorindo meu vasinho e eu passei umas 3 camadas de verde, desse verde, e esperei secar. Depois eu queria fazer tipo uma tira, uma fita em cima desse verde que eu tinha feito. Então eu coloquei uma fita crepe embaixo, uma em cima. E fui colorindo com esse verde mais escuro. E aí, como vocês podem ver, ficou tipo uma tira em cima. Eu não sei muito bem como falar isso. E depois, para finalizar, eu quis fazer umas folhagens embaixo. Alguns raminhos, né? Então, eu fui fazendo alguns raminhos, algumas folhinhas. E assim fui desenhando no meu vasinho. Fui fazendo tudo bem suave. Passei só uma camada de tinta, não retoquei 2 vezes, nem 3 vezes, nem nada. E ficou desse jeito, bem suave.
finalizar, eu plantei uma suculenta e um cacto. Eu amo essas plantinhas. Eu acho que elas combinam muito com esses vasinhos de cimento. E esse foi o resultado dos meus vasinhos, pessoal. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. E até o vídeo da semana que vem.